Como vão? Mais um pouquinho da videoaula sobre o Império Egípcio, de História e Geografia Bíblica. Vamos começar a falar do Médio Império de 2160 a 1730 a.C. Esse império ele surge com a união da nobreza de Tebas. Eles vão se reunir, ter força e vão sucumbir às revoltas civis, às guerras civis, revoltas populares que estavam tendo naquele momento, e começa então uma nova administração. Essa administração ela vai fazer uma organização política, administrativa, vai ter um crescimento pujante na área econômica e na parte bélica também. Vai ter uma ampliação das fronteiras a ponto de chegar a conquistar de maneira militar a Núbia. Em 1750 a.C., o Egito foi invadido pelo Iquisos, que era um povo nômade que vem exatamente do Oriente Médio. Esse povo, eles acabam quebrando essa hegemonia do poder e se estabelece no Egito, no Médio Império. Eles vão ficar cerca de 170 anos ali no poder. Isso vai marcar o início de um outro período histórico, que é o Novo Império, que é de 1500 até 1085 a.C. Novamente, a nobreza em Tebas ela vai reunir forças e vai estabelecer um padrão, uma revolta contra os invasores iquícios. Vão conseguir expulsá-los daquele momento. Essa vitória contra esse povo invasor vai levar o Egito a um outro período de conquista extraterritoriais. Inclusive, ele vai expandir o seu domínio para outras cidades que são bem conhecidas. Podemos ver Jerusalém, Damasco, Assur, inclusive a própria Babilônia. Vão ficar debaixo desse poder. Vai surgir outros dominantes que também são dominantes historicamente conhecidos, como a rainha Hatshepsut, o Akenaton e Ramassés. Todos esses três líderes, foram conhecidos no decorrer da história. Ramassés o Grande, ele foi um excelente guerreiro, teve uma administração bem com a mão forte, manteve escravos para a construção, ampliou, mandou matar crianças. Quando o censo populacional tinha muitos homens, ele controlava o poderio desses povos, pois no Egito vivia muitos outros povos além dele. Ele construiu o grande templo, ou templos, em Abu Simbel, e, segundo alguns historiadores, ele foi o imperador que recusou soltar o povo na época de Moisés. Vimos também Akenaton, foi um dos grandes revolucionários. Ele implantou o monoteísmo, não adorando o Deus bíblico, mas adorando o sol. Se vocês lerem o livro Fator Melquisedeque, ele fala bem sobre isso. Ele faz uma mudança religiosa aonde ele vai acreditar que apenas em Atom, o Deus Sol, é o Deus verdadeiro. E ele também vai mudar a capital de Tebas para El Amarna.
Então, ele vai trazer uma identificação com um poderio maior. A partir de 1167 a.C., o Império Egípcio foi agitado por revoltas populares. Entretanto, em período de decadência, a maioria da população era sobrecarregada de impostos e afundava em crescente pobreza. Enquanto isso, o faraó e sua família, os chefes militares e os sacerdotes exibiam sempre grandes luxos e riquezas. Quando o Império Egípcio começa então a decair? No século de número 12 a.C., o Egito foi sucessivamente invadido por diversos povos. Em 670, os assírios conquistaram o Egito, dominando por 8 anos. Após libertar-se dos assírios, o Egito começou uma fase de recuperação econômica e brilho cultural, conhecido como Renascença Saíta. Essa fase recebeu esse nome porque acabou tendo o lado da recuperação egípcia, que foi impulsionada pelos imperadores da cidade de Sais. A prosperidade, porém, durou pouco. Em 525 a.C., os persas invadem o Egito. Quase 2 séculos depois, vieram os macedônios. Os comandos de Alexandre o Grande, Alexandre Magno, Alexandre o Grande, acabam derrotando os persas naquele local. Finalmente, retirando Cleópatra do trono do faraó, o Egito foi dominado pelos romanos, que governaram por 600 anos até a conquista árabe, que acaba estabelecendo um governo islâmico, que é conhecido até hoje. Esse governo, o governo do Egito, é um governo islâmico, e o Egito hoje, ele, da glória do passado, está apenas nos livros históricos e nas construções que nós vimos. O Império Assírio. As origens dos impérios, dos povos assírios, são sempre associadas aos povos semitas, que acabaram migrando da região de Cáucaso, que foram exatamente para o Planalto de Assur, que é o alto da Mesopotâmia. Os assírios estabeleceram nessa região, que hoje compreende o norte atual do Iraque, por volta de 2400, o período que fundaram a cidade de Assur, em homenagem ao deus do mesmo nome, formado um dos mais importantes impérios da Mesopotâmia. Entretanto, o Império Assírio, ele se ergueu de maneira definitiva em 1300 a.C. Ele perdurou até 612 a.C. Ele deixou um legado histórico para as civilizações futuras muito importante. Contudo, uma das características principais do Império Assírio era ser uma máquina de guerra. Esta máquina de guerra assíria, ela formou o exército de forma bem organizada, administrada de uma maneira bem clara, pungente e com requintes de crueldade. Os assírios, eles conseguiram submeter civilizações inteiras mediante o seu poderio bélico. Através da força do seu exército, os assírios tinham total eficiência. Ele tem, dentro desse panorama, a extrema crueldade, e aonde ele utilizava métodos
cruéis de tortura para poder ter o domínio psicológico sobre aquele povo. Para que vocês possam ter, eles usavam decapitação, eles usavam amputações de membros, arrancavam os olhos, faziam empalhamento das pessoas, ou seja, eles pegavam pedaços de pau, colocavam pelo ânus da pessoa, até sair pela boca da pessoa, e colocava os corpos dessas pessoas em pés, para que as pessoas assim pudessem ali ver quão terrível era. O seu principal rei foi Assurbanipal, que governou de 668 a 626. Ele organizou uma biblioteca famosíssima em Nínive e ali acaba estabelecendo algumas normas que são conhecidas também historicamente. Vamos daqui a pouco para o terceiro vídeo da aula de Geografia e História Bíblica.